Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Véspera de feriado, nessa quarta-feira, amanhã é Corpus Christi e a gente vai tentar entender então como que está a movimentação desse mercado nessa semana meio quebrada. E quem está aqui com a gente hoje para trocar essa ideia, para trazer essas informações é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas. Muito bem, muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos lá, Douglas, como que a gente chega nessa quarta-feira, dia 29? A gente já está aí na finaleira do mês, sabemos que a demanda interna ela sempre dá uma esfriadinha, né, no fim do mês, mas como que a gente está vendo o cenário nesta quarta-feira, véspera de feriado? A gente vem de um mercado bastante pressionado ao longo dos dias, mas no dia de hoje, o que a gente pode ver de desenho no mercado? Perfeito, essa é uma boa introdução. A gente tem uma semana mais curta, uma semana com pouca liquidez. Por que com pouca liquidez? Na segunda-feira era feriado nos Estados Unidos, os mercados, mercado financeiro como um todo fica mais lento, né? Nessa quinta-feira agora é feriado no Brasil, então a bolsa não abre, o mercado físico também fica mais travado. Naturalmente, sexta-feira já é mais calma, sem liquidez, né? Então, uma semana fria, literalmente, e também de maneira figurada, né? A gente tem menos dias de negociação, preço bem pressionado, e o frio chegou. Então, a gente tem também aquela saída de animais de pasto que continua pressionando as referências no mercado físico, principalmente quando a gente olha as principais praças pecuárias aqui no Centro-Sul, né? São Paulo se inclui também nas praças vizinhas. E então a gente vê aí que assim, a gente tem uma saída já de animais de pasto, né? A oferta de fêmeas continua relativamente grande, com uma boa participação desde o início do ano, nas nossas conversas anteriores, com você, com o Alexandre, a gente tem abordado isso. Então, o mercado segue pressionado. Essa semana a gente teve um recuo nos preços da carne no atacado, ao passo que a exportação continua de vento em popa, com muita força. Então, a gente tem uma semana mais pressionada, assim, quando a gente olha para preços, né? Houve continuidade daquelas tentativas de baixa que a gente via nas semanas anteriores. E Douglas, só voltando um pouquinho, essa queda nos preços da carne no atacado, essas quedas elas são espelho dessa sazonalidade, desse finalzinho de mês? É típico disso acontecer ou tem algum outro pontinho aí fora da curva? Geralmente, no final do mês, a gente vê uma guinada, né? Vê algum reforço de preço com movimentação. Não foi isso que a gente viu nesse mês agora. Nesse finalzinho de mês, a gente tinha uma referência aqui em São Paulo mais próxima de 15,60. Hoje, no meados da semana, ela já está mais próxima de 15,40, 15,35 para carcaça com osso. Boa parte pode ser explicado também pelo frio, pela chegada do frio, né? Então, a gente tem temperaturas menores, a saída, a vazão de cortes grill, cortes de churrasco também caem. E são cortes que têm uma grande relevância no traseiro, né, no corte traseiro, né, que é boa parte da carcaça e também é a preferência nacional, o corte de churrasco. Então, isso acaba trazendo uma menor movimentação e também uma pressão maior sobre o preço, que é o que a gente está vendo agora. Aí nesse frio troca o churrasquinho pela feijoada, né, Douglas? Exato, é uma boa pedida também. E Douglas, me diga uma coisa, a gente estava falando de mercado físico, quanto que está rodando aqui em São Paulo e como que está sendo essa pressão exercida pelos frigoríficos para fazer essa baixa de preço? A gente deve ver esses preços cederem a partir de quando? Qual que é o jogo de força que está sendo exercido nesse momento? Perfeito, boa pergunta. A gente viu nas semanas anteriores que as escalas de abate em São Paulo tiveram alguma evolução com tentativas de compra e negócios também ao redor de 230, de 225. Então, há 2 semanas, há uma semana e meia, a gente viu que as escalas tiveram evolução, foram adiante, preenchendo mais dias, olhando para junho, para frente, né, nesses preços. Então, a gente vê hoje tentativas de compra em São Paulo, na maioria, ao redor de 220,
e alguns ou outro tentando ao redor de 215. Vale lembrar que os 215 é bem mais um teste, né? Não existe volume negociado relevante nesse patamar, enquanto os 220 é o mais comum. Mas é fato que, como a gente comentou, os preços das semanas anteriores houve sim preenchimento das escalas de abate, então isso faz com que naturalmente haja menos competição por matéria-prima nesse momento. A indústria está numa situação relativamente confortável e não precisa pagar preços maiores para se abastecer. E Douglas, perante esse cenário, então, de pressão de preços, de oferta, tanto de fêmeas quanto de animais ali nesse final de safra de capim, quando que a gente deve começar a ver essa oferta escassear um pouquinho? Quando que esses preços devem começar a ter um reajuste positivo? Só que também, aparentemente, esse reajuste, se vier, ele vai partir de um patamar relativamente baixo, né? Exato, exatamente. A pecuária, como um todo, é uma ciência muito mais biológica do que uma ciência exata. Então, cravar uma data ou cravar um dia para acontecer é difícil acontecer, né? A gente tem um intervalo muito grande e vários fatores externos e internos que influenciam nisso. Mas a gente pode ter uma sensibilidade. A gente tem, nesse momento, acho que três vetores de oferta. A gente tem pressão de animais de safra saindo, a gente tem fêmeas que estão sendo abatidas desde o início do ano, e a gente tem aqueles confinadores, aqueles pecuaristas de alta tecnologia que têm uma empresa na fazenda, né? Eles conseguem soltar animais aí durante todos os meses, né? Tem uma alimentação desses animais bem controlada, tem uma trava muito bem feita, então eles conseguem ter essa disponibilidade de ofertar animais durante o ano todo. Talvez a gente esteja no momento agora que esses três fatores estão atuando. Possivelmente, eles devem continuar, no mínimo, até meados de junho, mas até final de junho. E é claro que quando a gente olha para o mercado futuro, nada mais é que a expectativa de todos os agentes, né, de todos os participantes da B3, para o final de cada mês, para a média dos 5 dias últimos de cada mês. E quando a gente olha para o mercado futuro, hoje o mercado futuro do boi julho, ao redor aí de 231, um momento um pouquinho mais estressado aí, 232, ele sinaliza que em julho, no final de julho, na expectativa dos participantes é que naquele mês a arroba esteja praticamente R$ 10 acima do que a gente está vendo hoje. Hoje, com boa parte das tentativas de compra ao redor de 220, um exalco ao redor de 221, 222, a gente tem uma expectativa de julho R$ 10 acima, abaixo do que tem hoje, quando a gente olha para o mercado, a fotografia do mercado. Então, boa parte dos participantes tem acreditado que em julho essa pressão mais forte desses três vetores já tenha se dissipado. Se vai ser no começo de junho, se vai ser no final de julho, isso é uma pergunta bem difícil de fazer. Mas possivelmente em julho, essa oferta de animais de safra, de pasto, já deve estar um pouco mais rala. As fêmeas também vão perdendo sua participação. E de julho adiante, somente aqueles confinadores que já têm algum primeiro giro, que já têm uma alta tecnologia e capacidade de entregar animais mês a mês, já estarão ativos. Então, dois desses fatores já devem ficar um pouco mais fracos aí quando a gente olha para o mês 7 adiante. E Douglas, é o que eu comentei, né? Quando esses preços, essa oferta começar a diminuir, esses preços começarem a ter ali algum movimento de recuperação positiva, eles vão partir de um patamar mais abaixo. A gente está vendo aqui no mercado futuro, na B3, como você comentou, o julho, né? Cerca de R$ 231 arroba. A gente já viu esse preço semelhante já esse ano há o quê? Um mês, 2 meses? Sim, sim, bem volátil. Certo. E aí, o que a gente deve olhar, Douglas? Porque tendo esse reajuste positivo partindo de um ponto baixo, a gente vai ter uma conversão nesse momento em que esse reajuste começar a acontecer de custos de produção também abaixo para poder ali o pecuarista tentar tirar alguma margem da operação dele. O que o pecuarista deve observar quando esses preços começarem a tentar engatinhar ali degrauzinho por degrauzinho acima? Perfeito. Não necessariamente porque ele está saindo de um patamar baixo que ele vai ter uma recuperação muito forte. É, a gente já viu em 2022, se eu não me engano, que de agosto para frente o mercado caiu com o freio de mão puxado, mas acabou caindo, né, em função do ciclo, em função da demanda, em função de diversos fatores. Mas sim, é fato que a gente está num patamar relativamente pressionado, né, da arroba. Tipicamente, no segundo semestre,
a arroba tende a ganhar um pouco mais de tração. Por quê? Porque a oferta de pasto já está dissipada. Em alguns anos, o confinamento tem uma saída muito mais concentrada, né? Geralmente o confinamento fica um pouco mais concentrado aí no final de setembro até o final de outubro. E a gente tem também o pico das exportações que historicamente acontece entre outubro e novembro. Então a gente tem fatores de uma oferta relativamente menos abundante, com uma demanda mais forte, né? Olhando para as exportações também, como a gente comentou em outubro e novembro, e para as festas de final de ano, começam a ganhar atração a partir de novembro e dezembro. Mas a gente tem um fator que é importante ponderar e lembrar, que para o confinamento do segundo semestre de 2024, a gente tem um fator de custo de dieta que relativamente está bem confortável quando a gente olha para 20, 21. Douglas? Perdemos o sinal, o áudio do Douglas nesse momento. Travar o preço de saída desses animais em momentos oportunos para vender esses animais e talvez até fabricar mais animais aí quando a gente olha para a entre safra, né? Conseguir colocar mais animais no coxo e mais arrobas por animais diante dessas condições de confinamento relativamente mais favoráveis quando a gente olha em relação a 23 e 22. Não necessariamente isso vai minar essa alta da arroba, mas é um ponto que a gente tem que prestar atenção para o segundo semestre de 2024 em relação aos anos anteriores. Certo. Douglas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Contem sempre com o investimentos. Um forte abraço. Até mais. Tá aí, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nessa quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Vale lembrar também que na segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, então a gente tem uma semana bem quebrada para os mercados aqui, principalmente quando a gente olha para as bolsas. E o que a gente vê é um mercado bastante pressionado ainda para o mercado do boi gordo. A gente vê uma oferta proeminente de animais saindo, então, da safra de capim. A gente ainda vê um abate de fêmeas bastante considerável desde o começo do ano. E isso deve começar a se escassear, então, no mês de junho, e lá para julho a gente deve ver alguma mudança de patamar. Mas essa mudança ela vai partir de um patamar de preço da arroba, um preço baixo, ou seja, a gente vai sair, por exemplo, de R$220 para 230, preços que a gente já viu há cerca de um mês, 2 meses, ou seja, um mercado bastante volátil. O que pode ajudar o produtor nesse momento vai ser a questão dos custos de produção mais abaixo, mais confortáveis. Por outro lado, justamente essa questão dos custos de produção mais baixos, trazendo essa situação mais confortável para o pecuarista, pode acabar estimulando o confinamento e aí a gente vai ver de novo uma oferta de animais mais acima. Mas a gente precisa observar como isso vai acontecer. Por falar em preços, Matheus, os preços na tela, por gentileza. Vamos lá, então, a gente vê aqui maio de 2024, que daqui a pouquinho já sai da tela. Tem uma tímida alta de 0,16% na Bolsa Brasileira, a B3, com a arroba bovina valendo R$ 221,85. O junho praticamente estável, uma tímida alta de 0,04%, cotado a R$ 226,10. Julho, a gente vê um recuo de 0,13%, cotado a R$ 231,50. O agosto a gente vê estável, valendo R$ 233,50. E a referência para o CPEA, para a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo, tem uma alta de 0,23%, valendo R$ 221,90. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.